Ei pessoal, bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a nossa semana do escritório lucrativo. Hoje estou muito animada, tivemos mentoria de manhã com a turma nova do método Escritório no Azul e surgiu um tema super legal que eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Ei Bárbara, tudo bem? Ei Laura, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. Nós estamos fazendo a live de aquecimento para a nossa semana do escritório lucrativo. Então teremos 10 lives, gente. Começamos ontem, hoje, essa semana inteira. A partir de amanhã no nosso horário normal, 8h15. E na semana que vem também teremos a semana toda, 8h15. Mas como esses 2 dias a gente adaptou uns horários, que infelizmente minha agenda estava por aqui, estamos nesse horário de meio-dia. Inclusive, depois queria saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando desse horário de meio-dia ou se preferem aquele de 8h15, tá? Depois vocês me contam aqui. E Rafael, tudo bem? Do Arquitetura Estúdio, bem-vindos. Então, gente, hoje vamos falar de um tema que foi até levantado. Aí, eu prefiro o horário de 8h15. Amanhã estamos 8h15 de volta, tá, Rafael? Hoje, gente, como eu falei com vocês, eu tava na nossa turma da mentoria, primeiro encontro da mentoria do nosso curso Método Escritório no Azul, e foi um tempo muito legal, conheci várias pessoas, foi interessante conhecer a cara de cada um, que na verdade eu converso aqui com tantas pessoas que estavam ali, e nunca tinha conversado, né, só me escutando e eu não via a pessoa. Então foi um tempo muito legal, a gente conversou. E a maioria delas tem um problema com sazonalidade. Queria entender de vocês, se vocês também têm essa preocupação com a sazonalidade e se isso é um problema para vocês. Vou até anotar aqui o tema da live. E vou fixar, gente, que aí fica fácil. Então, eu queria saber de vocês se vocês sofrem com a sazonalidade. Deixa eu anexar aqui, fixar comentário. Se vocês sofrem com a sazonalidade, se é uma coisa que incomoda vocês, como eu vi em tantas pessoas hoje na mentoria de manhã. E é um tema que eu falei assim, deixa eu bater um papo com o pessoal lá, para realmente dar algumas sugestões para vocês. Então, estamos na live de aquecimento da nossa semana do escritório lucrativo, de 26 ao dia 26 ao dia 7 de outubro, e do dia 10 ao 14 nós temos a nossa semana com 3 aulas incríveis que você não pode perder. Então, para você participar dessas aulas, vai lá no link da bio, já preenche para você não perder essas aulas ao vivo e gratuitas que eu vou fazer para vocês, tá? Então aqui, ó, sofro, fico muito preocupado, esses 2 últimos meses não foram muito bons. A gente tá num período, gente, principalmente pela eleição, a gente tem Copa do Mundo pela frente, então um período de possível sazonalidade, né, de às vezes dar uma queda aí na sua captação. E eu queria te explicar primeiro o que é sazonalidade, né? É quando você não tem um fluxo de entrada de projetos 100% regular. Então, um mês você fecha 3, outro mês você fecha 2, outro mês você não fecha nenhum. Aí passa 2, 3 meses você começa a fechar de novo. Então, sua vida vira uma montanha-russa financeira, né? Principalmente falando. E fora isso, a gente tem uma preocupação muito grande, né, de não entender o que vai acontecer nos próximos meses e não conseguir muitas vezes controlar, sentir que a gente tem controle sobre esse período aí pra frente e o que a gente consegue fazer para não sofrer com isso. Então, essa sazonalidade, ela faz parte da vida do empresário, ela faz parte da vida do dono de escritório de arquitetura e de interiores. Se você está começando agora, você vai vivenciar isso, faz parte da minha vida. E acho que a gente tem que aprender a lidar e nos planejar para essa sazonalidade, tá? E não simplesmente achar que é um problemão aí pra frente e não conseguir lidar com isso. Então, eu tô aqui para te ajudar com algumas sugestões para que você consiga lidar com essa sazonalidade, tá? E eu acho que o problema maior que traz essa sazonalidade e esse desconforto
é você começar a pensar muito voltado para o seu financeiro e pela falta de cliente e pouco estrategicamente. Acho que quando a gente está focado no que tem no nosso bolso, né, no que está pegando ali, a gente geralmente não toma as melhores decisões. E isso muitas vezes faz com que você feche projetos mais baratos. Você abaixa o preço. É igual aquele pessoal que quando você orça tá na alta, o preço tá lá em cima. Quando você orça na baixa, o preço tá lá embaixo. Então você não pode ter essa movimentação e esse preço variado pela sua sazonalidade. Você tem que ter uma tabela de precificação e que aquilo ali você siga independente se está ou não está captando clientes, tá? Então, o risco disso é você começar a tomar decisões erradas, decisões pautadas simplesmente em receber um dinheiro rápido ali. E muitas vezes esse dinheiro vai fazer com que você tenha insegurança de cobrar o preço que você geralmente cobra e você afundar o seu preço para poder fechar aquele cliente. Então, para mim, a sazonalidade existe, você tem que saber conviver com ela e você tem que ter o pé no chão e a cabeça fixa para que você não tenha nenhuma decisão tomada errada por causa desse contexto, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, foi uma discussão legal que a gente levantou hoje, que algumas pessoas da mentoria hoje comentaram que tem essa dificuldade. Falei, vou aproveitar esse gancho e conversar com vocês. Então, vou dar algumas sugestões, gente. Primeiro, tenho visto muitas pessoas vivenciando um mês e não vivenciando um ano. Quando a gente fala de empresa, gente, a gente nunca olha um mês específico sozinho. Isso não existe, tá, gente? Você não vai conseguir olhar para aquele mês específico e achar que aquele mês determina o que você tem de resultado e se você tá bem no escritório ou não. Então, você precisa ver o seu escritório anualmente. É a primeira coisa que eu te aconselho. E o porquê as pessoas veem o seu escritório mensalmente? Porque muitas vezes não tem controle financeiro, engrenam aí no mercado, captam clientes, zera conta, né? É aquele jeito que paga as contas, o que sobrar é meu e enfim, e começa a viver muitos meses muito bem, porque teve receita, e o mês que não tem, que complica e pega mesmo. E aí você pode cometer vários erros. E você não pensou no ano inteiro, você pensou exclusivamente naquele mês. Então fechou dia 30, 31, você pega e gasta o dinheiro, enfim, não considera o que vem pela frente. E essa falta de controle, ela faz com que você realmente viva de acordo com o ter ou não ter clientes, né? Que é a pior coisa que tem para um escritório e para sua sanidade mental mesmo, viu, gente? Eu acho muito complicado você viver assim e conseguir ser um bom empresário. Então, a primeira coisa, veja o seu escritório como ano, não veja como mês, e por isso você não deve sangrar o seu mês. Então, você consegue fazer um planejamento anual financeiro em que com o histórico, então se eu tenho histórico no meu escritório, eu consigo saber já quais meses que eu tenho mais dificuldade de captação ou que eu tenho menos receita entrando no escritório, e eu já sei que aqueles meses eu vou precisar de caixa que eu tenho, que eu fiz, para eu conseguir bancar aquele mês, e mesmo assim o meu escritório tá super bem, não tem problema. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um histórico de registro financeiro há muitos anos e eu sei que janeiro e fevereiro são meses que eu tenho prejuízo. Isso mesmo, gente. Eu tenho que pagar mais contas do que os meus recebimentos. E teve um ano que isso não aconteceu, que foi tipo um milagre, tá? Mas o meu histórico diz que janeiro e fevereiro eu não tenho grandes receitas. E o que eu faço, gente? Eu me programo para que em janeiro e fevereiro eu tenha dinheiro para bancar minhas coisas, e mesmo assim eu não começo o ano super desanimada, achando que aquele ano vai ser horrível, que tá perdido, que enfim, que eu não vou conseguir atingir meus objetivos, muito pelo contrário. Então, o seu histórico faz com que você consiga se preparar para a sua sazonalidade. E é engraçado saber que cada um tem um período de baixa específico, tá? Então tem gente que fala, o meu mês de julho é péssimo, porque trabalha muito com clientes que têm filhos e que geralmente viajam nessa época. E tem gente que tem problemas em outros meses, então não dá pra gente generalizar
Falar, gente, todo janeiro é ruim, todo julho é ruim. Não, muito pelo contrário, ele pode ser bom ou ser ruim de acordo com o público que você atende. Então eu aprendi através do meu histórico, me programar financeiramente, pensando no ano todo, em um ano, e sabendo o que eu preciso de caixa para conseguir passar por aqueles meses, tá? E isso é uma coisa que vai te deixar tomar decisão tranquilo, não vai te fazer ficar desesperado para fechar de cliente de qualquer custo, qualquer forma. Tá? Então, primeiro, entenda o ano, não sangre o seu escritório. Segundo, tenha o controle disso e entenda o que você precisa fazer, tá? Terceiro, gente, não esqueçam, tá, gente? Vocês têm que ter financeiro caixa, tá? Não deixa o seu escritório zerado, não, porque eu acho que tem muita gente na nossa área que faz isso, que deixa o escritório zerado e aí depois realmente vivem essa confusão. Terceiro, quando você começa a chegar nessa fase de final de ano, eu já tenho falado muito para vocês, vocês têm que fazer o seu orçamento anual para o próximo ano. Eu, inclusive, comentei que a gente na mentoria estamos todas finalizando os nossos orçamentos. E é uma coisa que o ideal é que você faça até o final do mês de outubro. Então, nós estamos aí há um mês disso para que você tenha tudo mapeado. E o que é o orçamento anual? O orçamento é onde você coloca todas as suas possíveis receitas, é o que você tem em média e o que você tem de histórico. Você coloca isso numa planilha e coloca todas as despesas que geralmente já acontecem. Então, tipo, eu tenho aqui muitas pessoas que trabalham no escritório, eu tenho a minha estrutura, eu tenho meu condomínio, eu tenho minha luz, eu tenho tantas coisas aqui no escritório que eu tenho que pagar mensalmente. E que são custos que não é de uma hora para outra que eu consigo sumir com eles se por acaso der algum problema lá na frente. Então, eu tenho custos diretos e custos indiretos, tá? Então, esses custos que eu não consigo fazer nada para eles desaparecerem, são custos que eu preciso contar para minha planilha, tá? E o que mais eu preciso colocar, gente? Eu preciso colocar também todas as coisas que eu quero expandir, o que eu tenho de sonho para o meu escritório no próximo ano. Então, o ano passado, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa de marketing interna contratada, eu já tinha colocado na minha planilha que eu teria uma pessoa de marketing, eu já tinha colocado na minha planilha que eu teria uma pessoa, antes eu tinha meio período de uma pessoa de administrativo financeiro, todas as divulgações. Voltou, gente? Voltou? Me conta, eu tava travada? Me conta, gente, vocês estão me escutando? Deu um pausa aqui, só para eu continuar a falar e não falar. Agora voltou. Yes. Então, eu tenho que controlar isso, não só colocar, mas controlar isso. Se o que tá de receita e despesa do meu planejamento está batendo com o que está acontecendo naquele ano. Existem sazonalidades que são para todos. Por exemplo, esse período que nós vamos viver agora, gente. Nós estamos com as pessoas muito focadas em outras coisas. Eleição, Copa do Mundo, e existe também as pessoas que agora podem viajar, gastar seu dinheiro com outras coisas. Então, eu acredito que todos os escritórios, de alguma forma, têm sentido isso com o tempo, nesses últimos meses, como o comportamento do nosso cliente mudou e o fechamento tem ficado cada vez mais difícil. É pelo menos isso que eu tenho escutado e conversado com muitas pessoas da área, tá? Então, a gente tem que se preparar para ela também. E como a gente se prepara, gente?
Então, já falei 3 dicas rápidas e vou falar mais uma agora. Que você não pode deixar de fazer sua captação de clientes o tempo inteiro. Eu conheço muitas pessoas que quando vê que o escritório tá desandando, que o cliente não tá fechando, que a coisa tá ficando ruim, que começa a intensificar a captação. Então, assim, aquela pessoa que some do Instagram, de repente aparece lá, e aí você vê que tá acontecendo alguma coisa, que não é tão normal. E quando ela tá lotada de projeto, ela simplesmente sumiu do mapa. Vocês já vivenciaram isso, gente? Então, eu vejo isso acontecendo demais. A pessoa, ela só faz a captação ativa dela quando ela está vivendo um momento de baixa. E quando ela está vivendo um momento de alta, simplesmente ela não faz absolutamente nada. Então, a minha sugestão para você não sofrer com essa sazonalidade é que você faça sua captação constantemente, independente se tem ou não tem muitos clientes dentro do seu escritório. Se você tiver lotado de cliente, que maravilha, você vai poder escolher com quem que você pode trabalhar e automaticamente você vai criando uma fila de projetos em que você vai conseguir atender esses projetos e não ter tanta baixa assim em períodos que a maioria das pessoas ficam desesperadas e saem fazendo, começa a fazer tráfego, impulsionar, faz 1 milhão de coisas, achando que o resultado vem assim e ele não vem, tá? A captação, gente, principalmente essa captação, muitas vezes igual o meu cliente de alto padrão, é uma captação lenta. Muitas vezes a pessoa não tem um imóvel ali na hora, ela tá me conhecendo e às vezes ela vai me contratar daqui 2 anos. Então imagina se eu aparecesse igual o Fênix de vez em quando e não tivesse essa captação constante. Às vezes aquela pessoa nunca me conheceria, né? Porque pode ser não ser aquele momento que ela tá procurando e pode ser lá na frente. Enfim, você precisa intensificar essa captação em todos os momentos e não simplesmente quando você tá com baixa, tá? Então já falamos, gente, o que é essa sazonalidade? Quais problemas que vocês têm com isso, né? Que a maioria vive. Já falamos como ter um histórico e se planejar financeiramente. Já falei de ter de ver o nosso ano e não ver o nosso mês. Já contei para vocês que eu tenho prejuízo em alguns anos aqui, pelo amor de Deus, em alguns meses aqui do escritório, que é normal e que eu tenho e eu vivo isso aqui, mas eu me planejo financeiramente para isso e acontece. Já falei também que você tem que ter o seu orçamento anual para conseguir visualizar a longo prazo, né, o que você precisa fazer para que você não sofra com essa sazonalidade, não sangre o seu escritório e tire todo o dinheiro que tem lá e numa época de baixa você abaixa o seu preço e fecha a qualquer custo aquele projeto. E comentei também da captação ativa, né, a captação que você tem que manter o tempo inteiro, não adianta você fazer só na hora de baixa. Você tem que fazer o tempo inteiro, tá? E eu acho que a gente também tem que entender que a gente sempre tem que estar disposto a adaptar ao novo mercado e adaptar a uma nova mudança de rota. Eu falo que a gente condiciona muito, planeja muito, eu aqui então, muito, sim, eu sou muito focada, eu fiz os negócios certinhos, planejei e eu tô considerando que tudo vai sair da forma com que eu já tinha planejado, vai ser tudo perfeito, mas muitas vezes não sai. E a gente, como empresário, a gente tem que ter uma visão rápida, uma decisão rápida, para que a gente consiga não ter maiores danos para o nosso escritório. Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento anual, o meu orçamento anual. Eu sei que eu estou prevendo ali faturamento para pagar minhas despesas e eu vejo que em 2 meses isso infelizmente não aconteceu e o 3º mês está caminhando para a mesma coisa. Então o que eu tenho que fazer, gente? Não focar só no orçamento que eu fiz, mas conseguir olhar ali o que eu consigo cortar para os próximos meses e já me adaptar à nova realidade. Eu acho que isso é uma grande dificuldade de todo mundo, que eu acho que muitas vezes a gente vive uma ilusão, um sonho que as coisas vão dar certo e vai ser maravilhoso, e muitas vezes não coloca o pé no chão como empresários para a gente avaliar o que o nosso financeiro, o que os números e o que o mercado está nos dizendo, e a gente não toma atitudes para que a gente consiga mudar e não ser prejudicado por aquele momento, tá?
Então você tem que entender que mesmo que você planeje, faça tudo certo, que eu estou te aconselhando fortemente a fazer, em algum momento da sua carreira, em algumas situações, você vai ter que mudar sua rota e readaptar. E isso faz com que a gente seja bons empresários, né? A nossa facilidade e velocidade em tomar decisões e adaptar ao novo cenário, tá? Isso acontece não só no financeiro, tá, gente? Isso acontece em todas as áreas da sua empresa. Então você tem que saber fazer isso. E não simplesmente falar, não, mês que vem tudo vai ser lindo, maravilhoso, mês que vem vai dar certo, mês que vem vai melhorar, e vive uma ilusão e não toma decisão nenhuma, e depois o bicho pega, porque a maioria das vezes você não tomou a decisão quando você deveria ter tomado, e o negócio, o caixa já estourou, as coisas já desandaram e você simplesmente não consegue fazer as coisas na hora correta, tá? Então, gente, eu trouxe esse assunto para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui na caixinha. Eu separei alguns pontos que eu acho importante. Acho sim que você tem que se preparar para a sazonalidade. Não é simplesmente ignorar que ela existe. Não quero que você seja displicente. Eu quero que você entenda que ela existe e que tem forma de passar por ela mais suave, mais tranquila. E para mim o pior de tudo, gente, é você ter que tomar decisões que não são boas, que você sabe que prejudica o seu escritório, que lá na frente você vai penar para conseguir resolver. Um cliente que entra no seu escritório, ele fica 12 meses, o meu escritório fica em média 12 meses dentro do escritório e eu não consigo simplesmente tirar ele porque eu tomei uma decisão de captação errada, tá? E por último, gente, para finalizar esse assunto, você tem que ter o controle também do financeiro daquele cliente dentro da sua estrutura. É um pouco mais complexo, vou tentar falar de um jeito bem simples para vocês, mas é o seguinte, gente, eu vou dar um exemplo aqui do escritório, o que acontece aqui no escritório. Então, aqui, o cliente geralmente faz o pagamento do projeto em, por exemplo, 5, 6 vezes, né? Divide de 5, 6 vezes e eu faço com que esse pagamento termine antes da entrega final do projeto. Já falei com vocês isso em outras lives, em outras conversas. Mas eu faço ele terminar o pagamento antes da entrega final do projeto, tá? Depois que entreguei o projeto final, depois dessa entrega do projeto, ainda tem vários serviços que a gente tem que fazer para aquele cliente e que muitas vezes demora muito essa entrega, né? Então imagina, o cliente às vezes pagou 6 meses, eu até entreguei aquele projeto, mas depois eu ainda tenho todos os acompanhamentos, tem produção, tem visita técnica, tem muita coisa que demanda horas técnicas no meu escritório, horas técnicas minha e que faz com que a gente gaste dinheiro com aquele cliente ainda aqui dentro da estrutura, porque não finalizou aquele projeto 100%. Se você não se organizou financeiramente, o que acontece com você? Você vai ter aquele cliente, às vezes você está lotado de cliente, abarrotado de cliente, cheio de projeto para entregar e nenhuma entrada financeira, porque você não se organizou com os pagamentos e também não se organizou com aquele caixa durante os 12 meses que aquele cliente vai ficar dentro da sua estrutura. Você simplesmente pegou aquele dinheiro que entrou, pagou suas contas e agora você está num beco sem saída, porque você tem muitos projetos para entregar, muita gente para pagar, muita coisa para fazer e você não consegue fazer absolutamente nada porque você não tem essa captação de recursos financeiros, tá? Então, isso tudo, gente, faz essa sazonalidade e essa falta de organização faz com que você não tenha clareza nas suas decisões. Eu não acho que a gente tem que aceitar tudo que aparece na nossa frente e você só consegue dizer não para alguma coisa, ter a liberdade de dizer não se você se organizou e se você tem realmente o seu escritório e os seus números nas suas mãos, né? E se simplesmente você viver na vida displicente, deixa a vida me levar, vai fazer com que em vários momentos você tome decisões erradas, estrategicamente falando, para que você consiga suprir uma coisa básica que era para estar ali, que era o seu financeiro ajustado. O financeiro, gente, é o coração da sua empresa, é o que você tem que tomar mais cuidado, que você tem que ter mais atenção. Então, se organizem e não sejam displicentes, tá? Alguém tem uma dúvida com relação a esse assunto, gente, esse tema? Estamos na nossa semana de aquecimento, na verdade 2 semanas de aquecimento.
De live, gente, temos lives de meia hora. Começamos ontem até dia 7. Então, essa semana inteira, até sexta, semana que vem inteira. A partir de amanhã, a gente volta com o nosso horário normal, que é 8h15 da manhã, que eu sei que a maioria prefere, já até perguntei aqui. E a gente está se preparando para a nossa semana do escritório lucrativo, que será do dia 10 ao dia 14. E a gente vai ter 3 aulas ao vivo, 100% gratuitas, onde eu vou te ajudar a realmente faturar mais de 20 mil reais por mês e acabar de vez com o caos do seu escritório, que é o que eu quero para você. Que você tenha dinheiro e ainda tenha tranquilidade, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio, se inscreve que você não pode perder essa oportunidade, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta sobre esse tema, pode ficar à vontade para me chamar no direct, pra gente bater um papo. Ou enfim, pode perguntar nas próximas lives. E amanhã a gente encontra 8h15, tá bom, gente? Obrigada aí por passar esse tempo comigo. Horário de almoço, né? Mais complicado. Muito obrigada aí por estar sempre juntos aí. E vamos crescendo todo mundo, né? Todo mundo atingindo aí esse oceano azul. Que é o que a gente quer para todos os escritórios, tá bom? Beijo, até amanhã, 8h15. Te espero lá.